A formação da pessoa em Edith Stein, um percurso de conhecimento do núcleo interior. Olá, eu sou o professor Silvio e quero receber você para uma palestra importante. 30 anos de ações, reflexões, produções e, fundamentalmente, de acreditar naquilo que fazemos. Por isso, estamos comemorando essa data festiva do Centro de Educação para o Pensar e da Editora Zofos. Nosso presente? Mais uma bela palestra carregada de paixão, de conhecimento e de admiração por uma pensadora cujas ideias são atemporais. Como assim? Edith Stein está atualíssima em suas reflexões que hoje a irmã Adair nos brindará. Reflexões importantes sobre a formação da pessoa em Edith Stein, um percurso do conhecimento do núcleo interior. Irmã Adair é uma expert nos estudos das obras e da vida de Edith. Fez seu doutorado e também sua tese foi publicada pela editora Paulus. O título da palestra é o título do livro. Nesse livro, o leitor toma conhecimento da rica abordagem apresentada pela filósofa, educadora, religiosa e mártir, Edith Stein, sobre a antropologia filosófica, que delineia um conhecimento das estruturas do ser humano, imprescindível para acionar uma proposta formativa para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Com base nas pesquisas das obras e artigos de conferências de Edith, Adair apresenta de forma clara, didática, acessível o conhecimento de formação, como um processo gradativo de crescimento que modela o corpo e a alma. No centro da alma está o núcleo, a base qualitativa, pessoal, onde se ancoram as raízes das potencialidades da pessoa. Irmã Adair é religiosa salesiana e atua na educação na rede salesiana de escolas. Irmã, venha nos brindar com suas ideias e seu carisma intelectual. A palavra é sua, irmã Adair. Olá, estamos aqui então para desenvolver esta palestra sobre a formação da pessoa segundo Edith Stein. Um dos grandes desafios para os educadores dos tempos atuais é compreender a formação da pessoa a partir do desenvolvimento integral do ser humano e compreender, então, a partir disso, quais são os itinerários adequados para a formação das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Então, o objetivo da nossa apresentação é apresentar as bases teóricas do conceito de formação da pessoa a partir da concepção antropológica de Edith Stein. Por que escolhemos Edith Stein para nos guiar neste percurso? Porque Edith Stein é uma filósofa, uma educadora e uma santa de proeminência internacionalmente reconhecida. Hoje no Brasil, nós temos muitos institutos federais, universidades, estudando Edith Stein. Por exemplo, a USP de São Paulo, a USP de Ribeirão Preto, a Federal de Minas, Federal do Ceará, de Uberlândia, as PUCs todas, são muitas as universidades que estão estudando Edith Stein. E Edith Stein foi escolhida porque ela tem uma elaboração da concepção do ser humano, esse é o seu tema central de estudo, e a partir então dessa concepção sobre o ser humano, ela elabora o conceito de formação. Mas quem foi Edith Stein? Edith Stein nasceu no dia 12 de outubro de 1891, em Breslau, na Alemanha. Hoje esta região pertence à Polônia e se chama Wrocław. Ela era de uma família judia, depois perdeu o pai muito jovenzinha, com 9 meses, e a mãe então ficou cuidando dos filhos. Quando Edith Stein tinha a idade de entrar na universidade, que tem uma concepção diferente de hoje, ela começou estudando germanística, língua alemã, e depois história e psicologia. Ela ficou muito decepcionada com a psicologia e pediu então para a sua mãe
para ir estudar com um professor chamado Edmundo Husserl, pois ela tinha lido uma obra que se chama Investigações Lógicas, que trazia algumas respostas em relação à psicologia da época. E a mãe, então, que valorizava muito os estudos, permite que Edith Stein, então, se mude para Göttingen, onde vai, então, encontrar com este professor Edmundo Husserl. Quando ela se apresenta para esse professor, ele fica muito entusiasmado, pois vê que ela é uma menina, uma jovem muito inteligente, e ele mesmo achava que a sua obra era muito complexa, e ela tinha entendido muito bem a obra. E Edith Stein, então, se torna aluna desse professor, depois se torna sua assistente, e a partir disso, então, começa também a desenvolver seus estudos. E faz o doutorado com ele, tira a nota máxima, mas ela se torna uma autora também, uma pesquisadora independente, porque era muito arguta e gostava muito, então, desse processo intelectual e dos estudos. Mas se torna depois uma autora independente. Edith Stein, nesse processo, se torna ateia. Depois, lendo uma obra de Santa Teresa d'Ávila, ela, que era uma buscadora da verdade, uma estudiosa sobre quem é o ser humano, se converte nesta leitura porque diz: aqui está a verdade que eu tanto busco. E nessa época, então, ela pede para ser batizada e se torna católica. Ela se torna depois uma grande conferencista nos colégios católicos, da conferência por toda a Europa, falava diversas línguas, e quando chega a época do nazismo, ela se posiciona em relação a isso, escreve para o Papa, e ela é proibida de toda atividade pública. Depois disso, então, Edith Stein pede para entrar no Carmelo, entra no Carmelo de Colônia. O Carmelo é perseguido porque tem uma judia lá dentro, e ela então foge para Etten, em Holanda, e na Holanda também ela é perseguida. E a Gestapo chega no Carmelo de Etten, na Holanda, e Edith Stein é arrestada juntamente com a sua irmã Rosa, que também morava com ela, e vai para Auschwitz-Birkenau. E lá então morre na câmara de gás. Edith Stein depois foi canonizada pelo Papa João Paulo II, se torna uma mártir, né? Foi canonizada, e com isso, então, ela se torna uma grande referência para todo mundo, mas também uma patrona da Europa. Bom, o ser humano sempre foi o tema central de pesquisa de Edith Stein. Por isso, ela chegou à elaboração de uma antropologia filosófica que aborda o ser humano na sua totalidade. E Edith Stein, então, se tornou também educadora. Ela foi professora no Colégio das Irmãs Dominicanas, em Espanha, morou lá por 11 anos. Hoje, nesse local, tem um quarto de Edith Stein, que é visitado pelo mundo todo. E ali, então, se tornou professora e depois se tornou professora no Instituto Superior de Pedagogia em Münster. E nesse instituto, ela lecionava para as futuras normalistas. E ela dizia para as futuras professoras: nenhum educador deve se colocar na frente de uma sala de aula se ele não compreende, se ele não sabe quem é o ser humano na sua totalidade. Então, a antropologia que a Edith Stein constrói é uma antropologia que dá uma sustentação para a pedagogia. E ela diz assim: a antropologia constrói castelo na areia se não encontra uma resposta à pergunta: quem é o ser humano na sua totalidade? Edith Stein, então, elabora uma pedagogia apropriada à antropologia. E ela diz, conforme vocês podem ver também aqui no cartaz, Stein faz opção não pela antropologia, que segue a via das ciências da natureza, como era aquilo que estava sendo proposto para a psicologia da época, mas por aquela que segue as ciências do espírito. Antigamente, nós não chamávamos ciências da natureza, chamávamos ciências do espírito, era assim que os filósofos falavam.
E ela disse, então, nós seguimos a via das ciências do espírito, que vai em busca da característica central do ser humano, ou seja, da sua individualidade. Por isso ela propõe também um ensino mais personalizado. Lógico que feito, né, em grupo, mas deve chegar na individualidade de cada ser humano. Né, como é a proposta também que a gente vê hoje, né, de abordar e de trabalhar cada ser humano. Então, para a concepção integrada entre antropologia e pedagogia, Einstein precisou de uma filosofia que ajudasse a responder o que, o como, o porquê fazer algo para se chegar ao cerne da questão daquilo que está sendo pesquisado. Então, é uma antropologia filosófica que dá o fundamento para a sua pedagogia. E isso é a grande riqueza, porque nós só podemos ensinar as pessoas a partir de um conhecimento integral do ser humano. Se eu compreendo o ser humano como uma tábula rasa, eu vou ensinar tudo para aquele ser humano, porque ele não sabe nada, não tem nenhuma experiência. Mas se eu compreendo o ser humano como pessoas que já têm experiências, que já trazem muitas vivências, é diferente o meu modo de ensinar na sala de aula. Por isso a importância de compreender o ser humano na sua totalidade. Então, para compreender quem é o ser humano na sua totalidade, Edith Stein usou um método, que é o método que ela aprendeu com seu professor Edmundo Husserl, que é o método fenomenológico. Esse método nós abordaremos no próximo bloco. Aguardem até lá! Olá, retornamos então a este segundo bloco. E agora nós queremos abordar o método fenomenológico para compreender então como é que se constitui a estrutura do ser humano segundo Edith Stein. Então, o método fenomenológico usado e criado por Edmundo Husserl, ele tem basicamente 2 passos aí elencados por Husserl. Tem outros filósofos que usam outros 9 passos. Nós aqui abordaremos 2 passos. O primeiro passo é a redução eidética. Eidética vem de eidos, traduzindo para o português significa ideia, e traduzindo para o latim significa essência. Quando se traduz para o português é sentido. Então, o primeiro passo do método é buscar o sentido do fenômeno que se mostra. O que é um fenômeno? Essa garrafa é um fenômeno. Tudo que nós vemos é um fenômeno. Então, é buscar o sentido do fenômeno que se mostra a partir do fenômeno mesmo. Ou seja, é fazer o processo da epoqué, tirar todos os preconceitos, todos os prejuízos, todas as concepções que nós temos sobre o fenômeno para chegar no fenômeno a partir dele mesmo. Como que a gente pode ver isso numa escola para ficar uma linguagem mais acessível? Por exemplo, quando nós temos uma professora do 4º ano que chega para uma do 5º e diz: nossa, vai chegar o Pedrinho na sua classe este ano. E você vai ver como o Pedrinho vai te dar trabalho, porque olha, foi difícil aguentar o Pedrinho o ano passado. E a professora do 5º ano, que usa o método fenomenológico, vai dizer: não é assim que eu quero conhecer o Pedrinho. Eu quero que ele chegue na minha sala, se manifeste, e eu quero conhecê-lo a partir dele mesmo, não dos preconceitos, dos rótulos que você já tem sobre o Pedrinho. Então, esse é o primeiro passo do método, chegar ao fenômeno por ele mesmo. O segundo passo é a redução transcendental, ou a redução ao sujeito. Então, é preciso de um sujeito que tenha uma consciência que seja imanente nele, que construa o mundo transcendente, o mundo que está fora. Então, aqui no caso, o Joãozinho é esse mundo transcendente. Para ele ser conhecido, precisa de uma consciência que tenha a intenção de conhecer o Joãozinho. Então, quando o Joãozinho chega, ou o Pedrinho, chega na sala daquela professora, ela também tem que ter uma consciência voltada com a intenção de conhecer o Pedrinho que está na sua sala. Então, o primeiro passo é a redução
eidética. O segundo, a redução transcendental ou a redução ao sujeito. Nós podemos conhecer, por quê? Porque nós temos percepção. Então, eu estou aqui com essa garrafa de propósito para poder partir de um exemplo para simplificar a nossa conversa aqui. Então, por exemplo, eu posso ver esta garrafa, assim como vocês também podem ver esta garrafa. Eu posso tocar, eu posso sentir. Eu posso tocar, eu posso sentir, porque eu tenho uma mão. Então, eu tenho atos de percepção. Esses atos de percepção são atos de vivência. Porém, porque eu estou vivenciando, estou vendo, estou tocando. Porém, não basta só ver, sentir, tocar. É preciso registrar isso na minha consciência, aquilo que eu estou vendo, para se tornar realmente uma vivência. Então, eu posso ver, eu posso tocar, eu posso sentir, porque eu tenho uma mão. Se eu tenho uma mão, então isso me remete ao meu corpo. Eu tenho então um corpo. Por aqui nós já vemos que nós temos uma primeira estrutura humana, que é o nosso corpo. Eu tenho corpo, vocês têm corpo, todos os seres humanos têm o corpo. Então, essa é a primeira estrutura do ser humano. Mas eu estou aqui com esta garrafa e também agora, hoje, nesses dias, tem feito muito calor, então nós podemos, vocês que estão olhando, podem suscitar uma vontade de beber água, né? Outro pode olhar esta garrafa e pode pensar, nossa, olha que garrafa interessante, que designer bonito, que concepção boa que tiveram, que invenção inteligente do homem de poder, né, trazer a água assim para que fique mais fácil, para que todos possam adquirir no momento apropriado. Então, nós começamos a ver que nós temos, então, gostos, pulsões, vontade de beber, reações, né? Então, com isso, remete aqui que nós temos uma outra estrutura, que é a nossa psique, que são os nossos gostos, nossas reações, nossas pulsões. Mas também, muitos de vocês que estão vendo esta água com vontade de beber, pode falar assim, eu vou abandonar essa palestra e vou tomar água, depois eu retorno, mas esta mesma pessoa pode pensar e refletir. Não, é interessante que eu fique aqui, que eu veja até o final, que eu tenha uma disciplina, que eu saiba me dominar, que eu saiba conter esta minha vontade neste momento, para poder assistir essa palestra até o final deste próximo bloco. Então, nós começamos a ver que a pessoa, então, tem uma outra estrutura, além do corpo, além da psique, que é a estrutura do espírito, que em alemão nós dizemos Geist. Quando nós vamos traduzir Geist para o português, significa intelecto, vontade e razão. Ou seja, os filósofos alemães usam muito esta palavra espírito, né? Antigamente eles usavam muito a palavra espírito, ciências do espírito. Hoje nós utilizamos para esta mesma palavra ciências humanas. Então, espírito significa intelecto, vontade e razão. Então, com isso, nós compreendemos que o ser humano tem uma outra estrutura, que é, então, o espírito. Então, nós somos formados por 3 estruturas: o corpo, a psique e o espírito. Como vocês podem ver aí, né? Tudo isso a gente poderia perguntar, mas qual delas é a mais importante? O espírito é mais importante que o corpo? Não. Todas as partes do ser humano, todas as suas dimensões são igualmente importantes. E isso que Edith Stein nos ajuda a compreender, a importância da totalidade. E a sua antropologia, ela se torna uma referência e um grande legado para todos nós hoje por essa compreensão da totalidade do ser humano. Também, para Stein, como nós somos constituídos de corpo, psique e espírito, a união entre a psique e o espírito formam a alma humana. Então, segundo o método fenomenológico de Edmundo Husserl, nós chegamos então à estrutura integral do ser humano, que é a concepção de corpo, psique e espírito, que é a subjetividade humana, como vocês podem ver agora neste cartaz, né, remetendo ao corpo, a psique e o espírito. Então, repetindo, a unidade entre psique e o espírito formam a alma humana. No centro
da alma humana, nós temos então o núcleo da pessoa, que é a alma da alma. Então este é o grande legado de Edith Stein, é a construção de uma antropologia filosófica que direciona para a formação da pessoa numa total unidade. Agora, no começo, no primeiro bloco, eu disse assim, que a Edith Stein, quando começou seus estudos universitários, ficou bastante decepcionada com a psicologia que estava surgindo na época, porque ela dizia assim, a psicologia não se sustenta por ela mesma, porque ela não tem uma base antropológica, filosófica, que dê sustentação para essa psicologia. O que a Edith Stein estava querendo dizer com isso? Que a psicologia que começa a surgir no século XIX é uma psicologia de base experimental positivista, matemática, uma psicologia das ciências exatas, né? E a psicologia quer aplicar essas ciências exatas também no ser humano, também na estrutura do ser humano. E Edith Stein diz assim, toda vez que a gente faz isso, toda vez que a psicologia se baseia nas ciências físicas da matemática, ela desconsidera a alma humana. E um ser humano sem alma não é mais um ser humano. Hoje, na nossa sociedade, não é comum falar de alma humana, não é verdade? A gente escuta falar de alma humana onde? Os antepassados falavam bastante, a gente escuta nas igrejas falar de alma humana, mas não é uma concepção adotada na modernidade. E é essa a grande crítica de Edith Stein. Um ser humano sem alma não é mais um ser humano. E como que a gente pode ver que se tentava aplicar, então, as ciências físicas da matemática no ser humano? Vamos pegar um exemplo da ciência física. Se eu pego, por exemplo, esta garrafa, vamos supor que ela fosse uma bola, e se eu fosse, arremessar esta bola, e se eu colocasse um tanto de força nesta bola para tacá-la, eu sei que o tanto de força que eu colocar, eu sei exatamente aonde esta bola vai bater. Com isso, eu consigo fazer um cálculo preciso, exato. Quando eu vou tentar aplicar isto no ser humano, se eu for fazer isto com o ser humano, eu começo a tratar o ser humano como um objeto. E eu desconsidero que ele tem um intelecto, que ele tem uma razão, que ele tem capacidades de ajuizamento, de tomar decisões. Então, no ser humano, eu posso tentar aplicar alguma coisa no ser humano e tratá-lo, dizer assim, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Mas o ser humano pode ter uma reação diferente daquilo que eu estou prevendo. Então, toda vez que eu trato o ser humano como um objeto, eu não estou tratando mais o ser humano como um sujeito. E quando eu desconsidero a alma do ser humano, eu desconsidero o ser humano como um sujeito. Esta é a grande crítica que Edith Stein faz à psicologia da sua época. Então, retomando, neste bloco, nós vimos que a partir do método fenomenológico, nós chegamos à concepção da antropologia filosófica proposto por Edith Stein, onde ela chega à concepção da totalidade do ser humano. Ele é formado de corpo, psique e espírito, a união entre a psique e o espírito formam a alma humana. No próximo bloco, nós vamos ver então o centro, o coração da nossa palestra aqui, que é o conceito de formação a partir da concepção de Edith Stein. Iniciamos este terceiro bloco conversando sobre o conceito de formação da pessoa segundo a concepção de Edith Stein. Então, a formação, Bildung, palavra em alemã, que é uma palavra também muito ampla, por isso que é muito difícil muitas vezes compreendermos a filosofia alemã, porque os termos são bem mais amplos do que às vezes uma tradução que nós trazemos. Então, Bildung significa formação, educação, instrução, ensinamento, tudo engloba dentro desta palavra. Então, formação é o processo de crescimento e de posse de uma forma, que procede do interno para o externo e que necessita de ajudantes de um determinado tipo para que a pessoa se torne aquilo que ela nasceu para ser.
Então nós estamos vendo aqui uma definição bastante complexa e agora nós vamos então trabalhar parte por parte para que possamos compreender como se dá efetivamente esse processo formativo. Edith Stein, para falar da formação, então ela inicia falando da ontologia da matéria, da ontologia da forma, que nós não vamos abordar aqui por questão mesmo do tempo. Mas ela começa para falar da formação da pessoa, então falando da origem da matéria. Então ela diz assim: a matéria, para se manifestar, precisa ser preenchida por uma forma. A matéria não pode existir sem a forma e nem a forma sem a matéria. A forma penetra a matéria e quando ela penetra a matéria, ela dá vida para a matéria. Uma não existe antes da outra e uma necessita da outra para existir. A matéria, então, ela se torna viva a partir do momento que acontece essa integração entre forma e matéria. Aristóteles chama de enteléquia essa forma que entra na matéria. E o que é enteléquia? É essa forma interna que está em constante processo de desenvolvimento. Tomás de Aquino chama essa forma de a forma substancial, ou seja, é a alma que penetra dentro da matéria. A Edith Stein chama de força vital. É uma força vital que penetra dentro da matéria. Quando esta força penetra dentro da matéria, ela faz com que a matéria se torne uma matéria viva. Então, o ser humano, o corpo do ser humano, para se tornar um corpo vivente, precisa ser preenchido por essa força vital ou por essa forma interna. A partir do momento que essa forma penetra dentro dessa matéria, então o corpo humano se torna um organismo. A forma não se apresenta como uma matéria inteiramente formada, ela é uma potência. Nós já conhecemos o conceito de ato e potência de Aristóteles, né? Então, se a gente pega, por exemplo, uma semente de uma planta, então aquela semente tem dentro dela uma potencialidade, que se nós colocarmos essa semente na terra, né, fizermos todos os processos da jardinagem, essa semente vai se atualizar, então se tornar ato e se tornar uma grande árvore. Né? Então esse é o conceito aristotélico, né, muito basicamente sobre potência e ato. A Edith Stein escreve um livro sobre potência e ato, um livro muito importante para compreender o conceito de formação da pessoa. Então, a matéria, a forma que entra dentro desta matéria, então não é uma forma que está completamente formada, ela é uma potência, então que precisa ir sendo desenvolvida, né? E isso se dá por meio de um processo formativo progressivo que tende a um telos, eles chamam, que tende a uma finalidade. Qual é essa finalidade? Ela vai se desenvolvendo, então, essa forma de forma cada vez mais completa, até atingir aquilo que está na sua base ontológica, que eles chamam, ou seja, na estrutura daquele ser. Então, a formação é a atualização cada vez mais completa da forma, num processo que acontece de dentro para fora, assim como acontece também com a semente, é de dentro para fora que vem, né, esse desabrochar para que ela se torne uma grande árvore, e isso acontece então segundo a característica da própria espécie da matéria. Então, por exemplo, no desenvolvimento de, vamos supor, né, se a gente vai pegar uma semente de flamboyant. Quando ela vai se desenvolvendo nesse processo formativo, no processo ela não vai se tornar, por exemplo, uma roseira, porque não está na sua base ontológica ser uma roseira. Assim como um gato, quando ele está se desenvolvendo, ele não vai se tornar um cachorro.
né? Porque não está na sua estrutura ontológica. Então, a formação é esse processo cada vez mais completo, um processo cada vez mais, né, um processo cada vez mais atualizado, para que se torne aquilo que está na base ontológica, né? Ontologia vem do ser, né? O estudo do ser, então vem da estrutura do ser. Então, então, a formação, de onde vem a palavra formação? Então, vem da palavra forma, né? Que é essa forma que entra dentro da matéria e que vai ajudando essa matéria e que vão se tornando, então, uma atualização de forma cada vez mais completa, para atingir aquilo que já está na estrutura daquele ser. Então, a formação, sendo esta atualização cada vez mais completa da forma, num processo que acontece de dentro para fora, segundo a característica da própria espécie da matéria. Então, a formação é um processo conectado com esta forma substancial, ou seja, com a alma, e não se limita à transmissão de conhecimentos. Muitas vezes os pais colocam o filho na escola e dizem: agora ele se formou, se tornou um engenheiro. Não, ele recebeu conteúdos para se tornar um engenheiro, mas ele vai se tornando um engenheiro, sei lá, um médico, um professor de matemática, um matemático, com o processo do desenvolvimento da profissão dele. Ele vai se atualizando e cada vez mais ele vai se desenvolvendo e se tornando isso, né? Essa profissão. Então, a formação, ela não é somente um processo de transmissão de conhecimentos, ela é muito mais que isso, de modo muito mais profundo, né? Então, a formação é esse processo de colaboração para o desenvolvimento da pessoa por meio da sua força vital, né? Para que a pessoa se torne aquilo que já está, né, na sua estrutura interna, e para que ela então desenvolva todas as suas potencialidades. Onde estão essas potencialidades da pessoa? Estão no seu núcleo, né? Então, o que precisa ser formado na pessoa é aquilo que está na sua estrutura. Qual é a estrutura do ser humano que nós vimos no bloco passado? É o corpo, a psique e o espírito. Sabemos que a psique e o espírito formam a alma humana. Então, o que precisa ser formado no ser humano? Precisa ser formado o seu corpo, né? Nós não nascemos já com essa estrutura, nascemos pequenininho e vamos nos desenvolvendo. E também precisa ser formada a sua alma. A Edith Stein diz assim: para que o processo formativo se dê de modo integral, precisa atingir a alma humana, né? Então, o corpo humano precisa ser formado. Como que ele vai sendo formado? A partir dos nutrientes que ele recebe. Então, o corpo recebe os nutrientes do mundo físico, a alma recebe os nutrientes do mundo espiritual, né? Então, vamos, né, nos conceber um pouquinho. O nosso corpo, né? Como é formado o nosso corpo, né? Então, nós temos muitos órgãos no corpo, né? Então, nós temos rim, fígado, bexiga, tem o cérebro, né? Nós temos os membros, temos a nossa força. Então, tudo isso nós temos em potência, ou seja, precisa ser atualizado. A Edith Stein diz assim, ela não usa tanto a palavra desenvolver, mas utiliza a palavra desabrochar, atualizar. Então, é um processo que começa a acontecer dentro da pessoa, semelhante àquilo que acontece, então, com a semente de uma planta. Então, a planta, ela precisa, né, de nutrientes, ou seja, nós colocamos a semente no solo, ela precisa da água, ela precisa dos cuidados da jardinagem, precisa do solo, são os nutrientes que ela recebe para ela se desenvolver. O corpo humano, então, nós temos um rim. Para que ele funcione bem, do que nós precisamos, né? Vocês podem me dizer, um rim para funcionar bem precisa da água. Eu conheço como é o processo, né, orgânico do rim. Eu sei que para ele funcionar bem, eu preciso, então, me nutrir com água. Ao mesmo tempo, nós temos forças. Então, eu tenho força física, eu posso ser magra e ter um tanto de força. Às vezes, eu posso encontrar uma pessoa muito mais
maior que eu e não ter o tanto de força que eu tenho, porque a força nós também desenvolvemos, né? Então, como que a gente desenvolve a força? Então, nós vamos em academia, nós andamos, nós nos movimentamos, tudo isso faz com que se desenvolva a força do nosso corpo. Então, nós conhecemos a criança logo que ela nasce, a mãe não vai dar macarrão logo para a criança comer, não é verdade? Por quê? Porque a criança não tem toda a estrutura orgânica para receber aquele alimento. Então, a mãe começa dando leitinho, e hoje em dia não precisa nem dar mais água, porque a gente já sabe que todos os nutrientes que a criança recém-nascida precisa está ali já no alimento do leite materno ou leite que a mãe fornece para a criança. Então, como nós conhecemos todos os órgãos do nosso corpo, sabemos de todos os alimentos que precisamos para ter um bom funcionamento orgânico, para ter uma saúde saudável. E nisso os pais são ótimos, conhecem muito bem a estrutura e ajudam então nesse desenvolvimento, nesse processo de crescimento da criança. Para formar plenamente, então, nós precisamos ir na raiz da formação, nós precisamos ir no núcleo da pessoa, né? Então, indo no núcleo da pessoa, nós precisamos ir na alma humana. Mas eu tenho que ajudar a formar a alma humana? Temos que ajudar a formar a alma humana. Mas para ajudar a formar a alma humana, nós temos que saber como é constituída a alma humana. Então, assim como nós temos, olha, muitos órgãos no corpo, nós também temos muitos órgãos na alma humana. É que nós não estudamos muito isso e por isso conhecemos pouco da alma humana. Mas o que tem na alma humana? Na alma humana, nós temos as propriedades espirituais ou as forças espirituais. Quais são essas propriedades? A memória, imaginação, intelecto, vontade, sentidos, sentimentos, são todas propriedades da alma humana. Eu tenho que ajudar a desenvolver, por exemplo, a memória, uma coisa importantíssima do ser humano, né? Hoje em dia a gente confunde um pouquinho porque a gente diz muitas vezes assim, não temos mais que fazer os alunos decorarem as coisas na escola. Esse é um processo que muitas vezes se usou, né, por muito tempo, como um papagaio repetindo determinadas coisas sem a compreensão daquilo que se dizia. Mas a memória é um processo, uma estrutura que nós temos que ajudar a desenvolver. Então, por exemplo, para que estudar tabuadas, para que estudar poesias? Porque a memória é uma coisa importantíssima do ser humano. Se a gente não tem memória, a gente não sabe fazer a conexão entre passado, presente e futuro. Uma pessoa que tem Alzheimer, por exemplo, ela não sabe se ela comeu, se ela não sabe quem é seu filho ou seu pai, ela não tem uma convivência social por falta da memória. Então, a memória, ela é potência no ser humano. Nós temos que ajudar, ela já está no ser humano, mas temos que ajudar a desabrochar. A escola pode fazer um processo muito importante nisso. Outra propriedade da alma é a nossa imaginação. Então, a imaginação nós podemos trabalhar para o bem e para o mal. Tudo que nós temos, né, hoje em dia com tanta facilidade, com tantos desenvolvimentos, com tanto crescimento na área tecnológica, em todas, né, na área das engenharias, quantas descobertas, e é possível por quê? Por causa da nossa imaginação, uma estrutura importantíssima. Ela pode ser desenvolvida para o bem e para o mal. Então, nós temos que ajudar sempre nesse processo de desenvolvimento para o bem, né? Para o bem da pessoa, para o bem do desenvolvimento social. Mas uma coisa importantíssima, a nossa memória. Por que todas as vezes que nós trabalhamos com as crianças o processo de construção, de produção na sala de aula, as crianças ficam encantadas, empolgadas e logo se motivam? Porque já faz parte da estrutura do ser humano. Por isso é uma coisa muito acertada trabalhar com projetos. Por quê? Porque mexe com essa estrutura da alma humana. Nós temos também os sentidos, sentimentos, aula de artes, de música, elas são importantíssimas. Por quê? Porque ajuda a desenvolver essas estruturas. Uma pessoa que não vê bem, que não enxerga bem, faz interpretações erradas. Às vezes escuta uma coisa e não compreendeu bem aquilo que escutou. Isso pode trazer muita complexidade na convivência humana por uma falta de compreensão. Então, trabalhar música ajuda a desenvolver a audição, ajuda a desenvolver o gosto pela beleza, e a beleza também faz parte da estrutura humana.
Não dá tempo de trabalharmos aqui todas essas propriedades da alma humana para entender como isso se funciona e como isso deve se dar numa sala de aula. Mas também, além das propriedades, o que mais tem na alma humana? Nós temos os estados da alma humana. Por exemplo, nós chamamos de estados de ânimo. Alegria, felicidade, tristeza, nostalgia, são todos estados da alma humana. Então, você vai me perguntar, mas isso é potência no ser humano? Sim, é potência. Temos que ajudar a desenvolver, né? E como que a gente ajuda a desenvolver? Tem pessoas que acordam todo dia de cara fechada, emburrado, está sempre com um sentimento de tristeza. Nós temos que ajudar a desenvolver a alegria, o entusiasmo pela vida, porque é muito melhor conviver com uma pessoa que é entusiasmada pela vida, que é simpática, do que uma que está sempre mal-humorada, pessimista. Ninguém gosta de conviver com pessoas assim. Nós temos que ajudar as crianças a perceberem, porque também tem o processo da empatia, que se tivéssemos tempo, seria um outro tema interessantíssimo, que é o tema de doutorado da Edith Stein, para trabalhar aqui. Não temos tempo para isto. Mas, então nós temos que ajudar a desenvolver os estados de ânimo, ajudar as pessoas a estarem sempre alegres, com alegria, resolvendo os problemas com alegria, é muito mais fácil de superá-los, né? Então, esse é um procedimento, né, que a gente tem que ajudar a desenvolver os estados da alma. Mas o que mais tem na alma humana? Nós temos as disposições originais, que também nós podemos chamar de tendências naturais. Então, tem pessoas que têm o dom para a música, o outro tem o dom para as artes, para o desenho, o outro tem o dom para ser um bom matemático. Então, são já tendências, disposições originais de cada pessoa. Por isso que não dá para um pai dizer, meu filho vai ser um médico. Não, nós temos que conhecer bem aquela pessoa a partir dela mesma, usando o método fenomenológico, conhecendo desde pequenininha. As crianças, quando entram na educação infantil, nós já começamos a perceber quais são seus dons, suas qualidades. Tem alguns que gostam já de trabalhar com processos de montagem, o outro já gosta de leitura, o outro já é muito mais fraterno, gosta dos relacionamentos. Por aí nós já vamos descobrindo quais são as tendências, os dons, os talentos das pessoas. Então, quando a gente ajuda a pessoa a desenvolver aquilo que é dom, aquilo que é talento, nós ajudamos aquela pessoa a ser feliz, né? As pessoas gostam de quem? Daqueles que a compreendem a partir dela mesma, né? Uma pessoa, quando se apaixona pela outra, se apaixona a partir dessa compreensão que o outro tem dela mesma. Então, nós temos essas disposições originais. As escolas, né, os cursos, ajudam muito as pessoas a desenvolverem suas disposições originais. Mas o que mais tem na alma humana? Na alma humana, nós temos também qualidades. A pureza, a bondade e a nobreza são qualidades da alma humana. Aí você pode me perguntar, mas todo ser humano é bom? Todo ser humano tem dentro dele a potencialidade da bondade, a potencialidade da nobreza e da pureza. Temos que ajudar a desenvolver, porque todo ser humano tem a potencialidade da bondade. Todo ser humano pode ser salvo. O que significa ser salvo? Significa todo ser humano pode ser resgatado de situações complexas da sua vida. Por exemplo, uma pessoa que já matou, que já aprontou muito na vida, ele pode ser salvo, porque ele tem a bondade dentro dele. Por isso que nós não podemos nunca desistir de ninguém. Por isso que todo mundo pode ser resgatado, seja em qual condição estiver. Né? Essa é a grande alegria para todos nós, né? Descobrirmos que todo mundo pode desenvolver
a bondade, a alegria, a pureza. O que é a pureza de uma pessoa? O que é a nobreza de uma pessoa? Né? Uma pessoa nobre é aquela pessoa ética, justa, correta, que quando ela abre a boca para falar, todo mundo para, porque vai sair coisas muito boas, que ajuda a humanidade a crescer, a se enriquecer com as riquezas que saem de dentro daquela pessoa, que é o mundo dos seus valores. Então, mas o que mais tem dentro da alma humana? Tem também uma superficialidade e uma profundidade. A superficialidade e a profundidade é a razão que ajuda a organizar isto dentro do ser humano. Então, por exemplo, eu posso escutar uma notícia agora e escutar de uma forma muito superficial e aquilo não vai impactar em nada na minha vida. Mas eu posso escutar uma notícia, por exemplo, estamos vendo agora a situação da guerra, tantas situações conflituosas em tantos países, aquilo pode me movimentar, me fazer a querer ajudar aquele povo, descobrir uma forma. Eu não escutei de forma superficial. Aquela notícia me impactou, foi para o meu profundo. Então, existe em nós também uma superficialidade e uma profundidade. Que nós podemos, isso na escola é muito interessante, né? Porque hoje em dia as pessoas com tanta coisa, com tanta conexão, muita coisa acaba ficando na superficialidade. E nós, professores, temos que ajudar os alunos a irem para a sua profundidade. Esse é um dos grandes temas, ajudar a ir para a interioridade do ser humano. E isso também faz com que a pessoa se torne muito mais consciente daquilo que está acontecendo com ela e ao redor dela. Mas o que mais existe na alma humana? Olha, nós já vimos as propriedades da alma humana, que são as forças. Nós já vimos também as tendências naturais, que são as disposições, os estados de ânimo, as qualidades da alma humana. Vimos agora que existe uma superficialidade, uma profundidade, mas tem algo ainda muito mais profundo, que é um centro e uma periferia. E Edith Stein, ao falar de centro e periferia da alma humana, aqui que ela, lendo Teresa d'Ávila, descobriu que existe em nós, né, um centro e uma periferia, e ela diz: os místicos são aqueles que nos ajudam a reconhecer essa grandiosidade da alma humana. O centro e a periferia. Então, para falar disso, ela vai em Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila escreveu um livro muito famoso, muito importante, muito significativo, que é o Castelo Interior. O que é o castelo? O castelo interior. O castelo é a interioridade humana, né? Então, a Teresa d'Ávila diz assim: nós podemos passar a vida toda ao redor do castelo e ficar nos muros de vedação do castelo e nunca entrar na nossa interioridade. E o que é o castelo? Quando a gente fala de castelo, né, a gente lembra um castelo da Disney. Castelo é uma coisa que atrai as crianças, também os adultos. É uma coisa muito linda, uma coisa maravilhosa, é grande, né? Existem muitas riquezas dentro de um castelo. A nossa alma é assim. Toda alma humana é uma riqueza. Toda alma humana é uma maravilha, é uma grandeza imensa. Por isso que nós podemos acreditar no grande valor que nós temos por causa desta alma humana que nós temos, né? Então, quando a Edith Stein lê Teresa d'Ávila, ela diz: aqui está a grande verdade do ser humano. Aqui é que nós precisamos ir para ajudar a formar um ser humano. Precisamos chegar neste centro, que é o núcleo da alma humana, que ela chama de alma da alma. O núcleo da alma humana é esta base qualitativa. A Teresa d'Ávila, para falar desse castelo interior, que é a nossa interioridade, e para falar deste núcleo, ela usa uma imagem, que é a imagem do castelo. E ela diz: nesse castelo tem 7 moradas. Não dá para descrevermos aqui todas as moradas, que seria muito rico. A primeira morada, por exemplo, é a interioridade, é a busca do autoconhecimento.
ou seja, é o autoconhecimento, né? Que quando a pessoa começa a sair do muro de vedação do castelo e começa a entrar dentro da sua interioridade, ela começa a se conhecer um pouco mais. Depois vem as outras moradas e nós vamos chegar na 7ª morada. A 7ª morada a Teresa d'Ávila diz assim, essa morada é o lugar onde o ser humano chega e encontra ali a verdadeira paz. É o lugar que o eu sempre busca. É o lugar onde ele chega e ele se sente muito bem. É o lugar onde ele vai descobrir que o amor está dentro dele, que a bondade está dentro dele. E aí o ser humano começa a perceber a sua capacidade também de refletir sobre as suas vivências. E ele começa a ver, mas de onde vem o amor que está dentro de mim? Eu tenho amor dentro de mim e eu também reconheço o amor em outras pessoas. E aí ele começa a refletir, a bondade também está dentro de mim. A grandeza está dentro de mim. E aí o ser humano começa a perceber e a refletir, mas de onde pode ter vindo tudo isso? Eu não posso criar isso dentro de mim, mas eu encontro isso dentro de mim. E aí ele percebe que só pode ser um Criador muito maior que ele, que criou esta riqueza e esta grandeza que está dentro dele, que é o amor. E aí o ser humano pode repetir como Santo Agostinho dizia, ó beleza tão eterna e tão antiga, sempre te busquei fora, mas não sabias que estava dentro. Sempre te busquei fora, ó beleza tão eterna e tão antiga. E aí o ser humano descobre que nós só amamos o que nós conhecemos, como diz Santo Agostinho. Quanto mais eu me amo, mais eu me conheço. Quanto mais eu me conheço, mais imagem e semelhança eu me torno de Deus. Então, Edith Stein, que era uma buscadora da verdade, quando ela lê a autobiografia de Teresa d'Ávila e chega neste processo, ela diz, aqui está a verdade do ser humano, porque dentro dele ele encontra Deus, o seu Criador. Esta é a meta que o ser humano sempre buscou. E aí ele percebe, assim como Adam Smith dizia, há uma mão invisível que guia o mercado, há uma mão invisível que guia também a nossa vida. Este Criador, ao nos criar, continua nos conduzindo, não nos abandona. E nós podemos ver, através dos fenômenos que se mostram para nós em fatos concretos da vida, a presença deste Criador. Um dos fatos concretos da vida é a presença do amor. Nenhum ser humano pode criar o amor, mas pode descobrir dentro dele mesmo o amor. Pelo método fenomenológico, a gente chega àquilo que é a riqueza do ser humano. Então, no centro do ser humano se dá um encontro da criatura com o Criador. E por aí nós podemos ver que o ser humano é aberto tanto para a subjetividade do outro, quanto para a subjetividade do ser divino. Nós também estamos abertos para encontrar Deus na nossa vida quando encontramos o amor. Deus é o amor. Então, com isso, pode parecer que Edith Stein fez um afunilamento de caráter religioso, mas não. Ela continua sendo uma teórica cientista ao chegar nessas dimensões. Quando ela era estudante, ela se tornou ateia, mas lendo, estudando, refletindo a partir do método fenomenológico, ela chegou a Deus. Por isso se tornou uma católica. E ela diz também que é importantíssimo que todos nós cheguemos ao núcleo do ser humano e ajudemos todas as crianças, os jovens e os adolescentes a chegarem no núcleo de si mesmo. Porque o núcleo é essa base qualitativa. Eu represento isso como se fosse um terreno com muitas sementes germinando. E ali está. Quando chegamos no núcleo do ser humano, o que nós descobrimos? Descobrimos a originalidade de cada ser, a individualidade, a
pessoalidade de cada um. Nenhum ser é igual ao outro. Nós temos características próprias, características individuais, e essa é a nossa grande riqueza. Por isso nós somos, cada um de nós, um grande castelo, maravilhoso. Muitas vezes nós não nos valorizamos porque não nos conhecemos. Então a proposta é que cada um saia do muro de vedação do próprio castelo e entre dentro da própria interioridade para se reconhecer, para descobrir a beleza, a riqueza da própria originalidade e ajudar também os jovens a fazerem isso. Então, a formação, concluindo aqui a nossa conversa, a formação é esse processo formativo que se chega ao núcleo da pessoa, de forma individualizada, para descobrir a riqueza, a grandeza e fazer aflorar aquilo que já é potencialidade de cada um. Então, ajudar a formar é esse processo de colaboração para que a pessoa se torne aquilo que ela nasceu para ser. Assim como diz o que é educar, vem da palavra educere, tirar de dentro as potencialidades que o ser humano já tem. Né? Como também dizia Sócrates, né? Fazer o processo da maiêutica, né? Então, parir as ideias. Ou seja, aqui, parir a riqueza que cada ser humano já é nele mesmo. Então, ajudar a formar é chegar no núcleo da pessoa. Ou, como dizia também Dom Bosco, que é o grande pai e mestre da juventude, chegar ao ponto essencial do bem e fazer aquilo lá florescer, fazer aquilo se desenvolver. Porque se as pessoas desenvolvem aquilo que já está dentro dela mesma, ela além de se enriquecer e se tornar uma pessoa feliz, ela enriquece o mundo com as suas grandezas, com as suas belezas e com a sua originalidade. Por isso que nós dizemos, cada um vem com uma missão no mundo, que são a sua vocação, os seus dons e os seus talentos. Já está em cada pessoa como potencialidade. Então, nós temos um grande processo de ajudar a desenvolver as pessoas. Por isso que, como educadores, a nossa missão é muito rica, é muito linda e é um processo, nós somos colaboradores de Deus, porque Deus cria o ser humano e nós ajudamos o ser humano a se tornar aquilo que Deus o criou para ser. Então, agradeço muito, né, por vocês estarem aqui, para que possamos assumir nossa missão. Eu chamo assim de missão, porque ser professor é uma vocação, né? Não é só uma profissão, é algo que vai muito além. E nós temos o compromisso de ajudar a construir nossa nação. Por isso que escola nunca é um processo mercadológico e nunca deveria ser, né? Escola, ele é um processo de construção de nação. Se ajudamos a formar bem as pessoas, nós estamos ajudando a construir verdadeiramente um mundo melhor, onde todos possam viver bem. Por isso que Edith Stein deixa um legado maravilhoso, está sendo muito estudada no mundo todo, deixou mais de 30 mil páginas escritas e, além de tudo, ela é uma companheira dos educadores e acredita em nós. Um abraço para todos vocês e muito obrigada por esta conversa que tivemos aqui. Se tiverem alguma pergunta, estou aqui para responder.